o erro sobre a identidade divina proposto pela consciência dominante. Radhe Radhe Govinda Bolo Radhe, Radhe Radhe Govinda Bolo Radhe, Radhe Radhe Govinda Bolo Radhe, Radhe Radhe. As civilizações têm estabelecido os seus dogmas conforme entendem suas necessidades. Muitas vezes essas demandas estão ligadas ao domínio e à perpetuação de um grupo no poder. Assim foram construídas e desenvolvidas várias religiões. Ao contrário desse modelo de poder, a visão despretensiosa da literatura védica aponta Govinda como Deus original. Uma divindade que apresenta a igualdade como ponto de equilíbrio necessário à vida. A ordem social da ideologia Vaishnava védica aponta uma correlação entre o que propôs o Varna Dharma indiano com a teoria socialista de Marx na teoria do valor. Essa mesma concepção admite a figura de um Deus absoluto, diferentemente das religiões contemporâneas que insistem numa divisão social da humanidade. A divisão em castas nada tem de divino. Por essa razão, Krishna se propõe pela negação do absoluto impessoal, a conhecê-lo pessoalmente por meio do Hari Kirtana. Do Hari Kirtana, que significa um estado de consciência ampla e restrita para todas as pessoas. O texto védico confirma que a religião é apenas um meio, uma forma da humanidade chegar à divindade, ao contrário do que se estabeleceu com as religiões, verdadeiros instrumentos de força, poder e sobreposição entre os seres. Segundo Carlos Marx, a religião é o ópio do povo. Embora a afirmação cause perplexidades, Marx não estava errado. Afinal, que as religiões são utilizadas para condicionar e limitar o pensamento humano, negando a ciência e a evolução científica. Vários líderes religiosos se apresentam como a própria personificação do divino, de Deus, já que mascaram o verdadeiro status de mercadores da salvação. Além de se organizarem em grupos partidários, estruturando bancadas e influenciando nas decisões políticas, tudo isso acontece no Brasil. No Brasil, os mercadores da fé estão transformando os seus projetos pessoais em ideias para a nação. Isso porque eles estão se lançando como alternativas políticas para defender seus programas de controle e poder. Por vezes, esses salvadores da pátria, autodeclarados pessoas de bem e bastiões da moralidade e dos bons costumes, utilizam o nome de Deus para praticar injustiças, discriminar e atacar iniciativas que promovem a autodeterminação.
As falácias contra a ciência e contra a educação são incoerentes e oportunistas. Negar a autoridade da ciência na atualidade é como olhar para o céu, ver os astros e negar a existência do cosmos. Enquanto isso, o sistema econômico de bem-estar social, socialista, alternativo ao capitalismo, não pode ser concebido. O modelo econômico capitalista que pauta as relações humanas é o mesmo que promove a perda de milhões de vidas em todo o mundo, mas principalmente no Brasil. No momento em que deixamos de considerar a letalidade de um vírus que tomou o mundo, constituindo cenário pandêmico, estamos nos sujeitando à sorte. Mas no capitalismo não há sorte, há um fenômeno de causa e consequências. Se deixamos de investir dinheiro na pesquisa e na colaboração científica, não teremos direito à saúde, à vacina ou à vida. Negar o evidente tira vidas. O Brasil está alcançando os 300 mil mortes pela Covid-19 numa crise sanitária coordenada. A falta de leitos, de medicamentos, do isolamento social foram instrumentalizados pelo poder público. Tudo isso na figura do Ministério da Saúde e do Palácio do Planalto. Estabeleceu-se um cenário de guerra, uma guerra em que o líder nacional não se empenhou para ganhar e ofereceu o seu povo ao sacrifício. E quem são as pessoas mais atingidas por esse sacrifício humano? São as famílias brasileiras pobres e desassistidas no Brasil. Pessoas que esperam pelo auxílio emergencial, pela vacina, pela chance de retornar às suas vidas, pelo momento de aquecer a economia, trabalhando e criando oportunidades. Mas, infelizmente, muitas delas partiram e as que ficaram resistem pela fé. A humanidade inteira precisa assumir os seus estados de graça, buscando a oportunidade de se relacionar pessoalmente com a sua concepção de Deus e assim afastar a figura dos intermediários, os falsos profetas que buscam apenas o domínio e a convenção de suas ideias em poder. Chega de religiões que só nos enganou ou de falsos líderes religiosos que só nos manipulam. Ainda que a diversidade religiosa do mundo estabeleça os próprios padrões hermenêuticos para se comunicar, elas não podem abandonar a essência humana e igualitária proposta pelo Veda Govinda do Deus vivo. A alienação é uma realidade para aqueles que veem a educação como uma ameaça, construindo um sistema que nos impõe a divisão em classes de humanos melhores ou piores, merecedores ou não merecedores. Dados históricos mostram que 200 mil soldados ingleses dominaram
e conquistar a Índia, com apoio dos intelectuais luteranos que criaram a pseudo-história do indo-europeia. O estado de bem-estar social é o que propõe a visão teísta da política Dharma de Krishna, que convergem todos os princípios progressistas em um só. A política Dharma de Krishna Govinda, ela celebra a vitória do socialismo teísta contra o capitalismo que está destruindo a economia e a população do planeta. Govinda bolo Radhe, Radhe Radhe Govinda bolo Radhe, Radhe Radhe Govinda bolo Radhe, Radhe Radhe Govinda bolo Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Govinda bolo Radhe Govinda bolo Radhe.